acompanhado diariamente e periodicamente. Assiduamente, você tem comentado, compartilhado e vamos que vamos, nobres senhores, o direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom te ver por aqui. Você, sua família, você que tem acessado aí diariamente e periodicamente. É exatamente, nobres senhores, receba aí o meu carinho, a minha profunda gratidão. É exatamente, nobres senhores, e vamos entreter. Aqui você tem direito de saber, de atualizar e manter-se informado. E vamos acerca de uma temática, acerca do recurso de reze. É o recurso em sentido estrito. Vamos discutir e discorrer acerca desse assunto que é bastante pertinente. Se constitui por um ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal de nosso exame da espécie selecionada. Em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no Código, e visando a manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar no curso do mesmo recurso. O recurso em sentido estrito é o agravo de petição ou de instrumento do processo penal. Na realidade, é um recurso contra as decisões interlocutórias, elencadas no Código de Processo Penal ou em leis disparsas, excepcionalmente em decisões de mérito. Alerta que esse recurso corresponde por analogia ao agravo do Código de Processo Penal. Entretanto, nobres senhores, o cabimento, o recurso em sentido estrito, para a parte da doutrina, cabe apenas nas hipóteses dos artigos 581 do Código de Processo Penal. Assim, o elenco é taxativo, exaustivo, ou seja, não admite ampliação, segundo aí o rol é exemplificativo. Por exemplo, aplicar-se-á, em caso de rejeição, do aditamento à denúncia. Entende-se que o rol do recurso em sentido estrito não está limitado aos casos do Código de Processo Penal, pois há autorização desse recurso em leis esparsas, como ocorre na Lei 5.250 de 67, que autoriza contra o recebimento da denúncia. O artigo 581 do Código de Processo Penal autoriza o recurso em sentido estrito nos seguintes casos. Por exemplo, o inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa, Ministério Público, querelante, falta de formalidade. Segue-se a posição que o ato de não receber é diferente de rejeitar a denúncia, apesar da posição jurisprudencial diversa. Quando rejeitada, fala-se da decisão terminativa, cabendo, portanto, apelação. Entretanto, as exceções da Lei de Imprensa 5.260 de 67, cabe recurso em sentido estrito da decisão que receber a denúncia ou queixa e apelação da decisão que rejeitá-la. No juizado especial de acordo com a Lei 9.099 de 95, da decisão da rejeição da denúncia ou queixa, cabe apelação. 2. Que concluir pela incompetência do juiz. É o caso do reconhecimento ex officio pelo próprio juiz que determina a remessa ao juízo devidamente competente. Artigo 109 do Código de Processo Penal. Se ele se dá por competente, não cabe recurso, eventualmente um habeas corpus. Segundo a doutrina, quando o juiz desclassifica o crime de competência do tribunal do júri, no final, ou seja, da fase da execução, caberia recurso em sentido estrito. Inciso 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo de suspeição,
Nesse caso, cabe recurso em sentido estrito da decisão de incompetência do juízo, litispendência, legitimidade da parte ou coisa julgada. Entretanto, senhores, a rejeição da exceção da coisa julgada não pode ser objeto de reze interposto da decisão, pois é a hipótese, se não elencada no artigo 581, pois o rol é taxativo. Se rejeitada as exceções de ilegitimidade, incompetência de juízo, litispendência ou coisa julgada, a decisão é irrecorrível. Se procedentes, cabe recurso em sentido estrito. Acolhida ou rejeitado a exceção de suspeição, não cabe recurso, pois não se pode forçar o juiz que se considera suspeito a julgar a causa. Vê o rito aí no artigo 100 do Código de Processo Penal. Quem julga neste caso é o tribunal. 4. Da decisão que pronunciar o réu nos crimes de competência do tribunal do júri. A discussão se da decisão que desclassifica o crime doloso contra a vida, seria cabível o recurso em sentido estrito. Estrito com base no inciso 4, por analogia, ou se o julgamento do recurso seria no inciso 2, por incompetência de juízo, conforme a doutrina majoritária e a jurisprudência. Na absolvição sumária e na impronúncia, cabe apelação. 4. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder-se liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. A cassação da fiança pode se dar em qualquer fase do processo, conforme está registrado nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Penal. Será julgada inidônea, exatamente, na infração punida com detenção. A fiança fica a cargo da autoridade policial e nos demais casos a cargo do juiz. Exceção: o artigo 69 da Lei 9.099 determina que não se exija fiança se o autor do fato assumir o compromisso de comparecer em juízo. O assistente do Ministério Público não pode recorrer da concessão da liberdade provisória. Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que decretar a prisão preventiva, indeferir pedido da liberdade provisória ou relaxamento da prisão. Cabe habeas corpus. Revogado atualmente da absolvição no inciso 6, revogado atualmente da absolvição sumária, cabe apelação. 7. Que julgar quebrada a fiança ou valor perdido o seu valor. Perdido o seu valor, fase de execução. A fiança quebrada no artigo 381, ou 328, seja, e 341, mas as consequências do 343 é o perdimento do valor. Inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. É decisão definitiva, de mérito em sentido estrito, encerra o procedimento com julgamento de mérito sem absolver ou condenar o réu. As causas extintivas de punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. É o rol exemplificativo. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. É o oposto ao inciso 8º. Indeferido o pedido, o processo segue seu trâmite. Decisão interlocutória simples, em princípio deveria ser irrecorrível, mas, diante da previsão expressa, cabe recurso em sentido estrito, o que não afasta a possibilidade de impetração de habeas corpus. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. O dispositivo refere ao juiz de primeiro grau. Se negado em primeiro grau, cabe recurso em sentido estrito, nada impedindo que se impetre novo habeas corpus. Se negado em segundo grau, cabe recurso ordinário constitucional. Entretanto, nas hipóteses de concessão, cabe o recurso obrigatório ex officio. Seria assim para alguns doutrinadores.
Outra exceção ao princípio da unirrecorribilidade, entretanto, de acordo aí com o inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Se tal decisão for na sentença, então cabe apelação, após o trânsito em julgado da condenação nas varas de execuções criminais, cabe agravo e execução. Portanto, parece não caber mais recurso em sentido estrito nos casos dos incisos 11º, 11. Em sentido contrário, manifesta ainda ser cabível quando a decisão do sursi se deu após a sentença, mas antes da execução. Inciso 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Não cabe recurso em sentido estrito, visto ser caso de agravo em execução. Artigo 197 da LEP, Lei de Execução Penal. Inciso 13. Que anular o processo de instrução criminal, num todo ou em parte, cabe habeas corpus, de acordo com 648, inciso 6º. Se o processo não for decretado nulo, entretanto, bem como cabe correção parcial. Inciso 14. Que incluir jurado na lista geral, ou desta ou excluir, a partir da publicação da lista, qualquer pessoa pode interpor recurso em sentido estrito no prazo de 20 dias, conforme a previsão no artigo 586, no seu parágrafo único. Inciso 15. Que denegar apelação ou julgar deserto, juízo de admissibilidade, deve ser feito tanto na primeira quanto na segunda instância, verificando os pressupostos objetivos e subjetivos. O recurso não se volta contra a apelação, mas contra o despacho que negou o seguimento a ela. Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. Prejudicial é toda questão jurídica cuja resolução constitui um pressuposto para a decisão de controvérsia, submetida de modo principal ao juízo. A questão importa em pré-julgamento da lide. As questões prejudiciais estão previstas no Código de Processo Penal, sendo no artigo 93 as devolutivas, absolutas resolvidas fora do processo penal, e no 94 não devolutivas, relativas resolvidas no processo criminal. Da decisão que negar a suspensão não cabe recurso. Inciso 17. Que decidir sobre a unificação de penas não cabe recurso em sentido estrito, visto ser caso de agravo em execução, de acordo com o artigo 197 da LEP. Inciso 18. Que decidir incidente de falsidade, qualquer que seja a decisão, cabe recurso em sentido estrito. O documento será retirado ou mantido nos autos, conforme a decisão. O despacho que negar liminarmente a instauração do incidente é irrecorrível, cabendo o habeas corpus. Inciso 19. Que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado, não cabe recurso em sentido estrito, visto ser caso de agravo em execução. Inciso 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra, não cabe recurso em sentido estrito, visto ser caso de agravo em execução. Inciso 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, sem aplicação em face de não substituir, em nosso direito penal, o sistema duplo binário, extinto na reforma de 84, o qual permitiria a aplicação concomitante da pena e medida de segurança. Inciso 22. Que revogar a medida de segurança não cabe recurso em sentido estrito, visto ser caso de agravo em execução. Inciso 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, não cabe recurso em sentido estrito, visto ser o caso de agravo em execução. Inciso 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples,
sem aplicação em face da modificação do Código Penal, que veda a conversão de multa em pena privativa de liberdade. Entretanto, nobres senhores, você que tem acompanhado aí diariamente acerca dos prazos, o recurso, o RESE, ele tem 5 dias em regra a contar da intimação, de acordo com a previsibilidade do artigo 586. Exceções, por exemplo, 20 dias, de acordo com 586 no seu parágrafo único, nas hipóteses do inciso 15 do artigo 581, a inclusão ou exclusão de jurado da lista geral. 15 dias, segundo, em caso de ofendido, após terminado o prazo do Ministério Público, por analogia à apelação. As razões, 2 dias, conforme a previsão no artigo 588, em igual prazo às contrarrazões. O processamento, em regra, o recurso em sentido estrito se processa por instrumento, porém há caso em que é apresentado nos próprios autos, de acordo com 583. Pode ser apresentado por petição ou termo, se negado o processamento do RESE. É cabível a carta testemunhada. O instrumento será efetuado pelo escrivão, juntando-se as peças requeridas. O recurso em sentido estrito deve ser motivado. Então, após apresentado o recurso, será a parte intimada para em 2 dias apresentar as razões. Não é permitido juntar as razões no segundo grau. Os efeitos devolutivos sempre, regressivos sempre, pois esse recurso possibilita a retratação pelo juiz. Admite reexame, de acordo com 589. O suspensivo. A legislação elencou taxativamente os casos de efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, sendo proibida a inovação pelo judiciário, conferindo tal efeito ao recurso que não o tem. A competência. O recurso é interposto em regra perante o juiz e as razões são dirigidas ao tribunal. Se não houver retratação, as câmaras é quem julga. O recurso deverá seguir o teor do contido nos artigos 582 do caput do Código de Processo Penal. Ou seja, deverá ser remetido pelo tribunal competente para julgar as apelações no Tribunal Regional Federal e TJ. As exceções nos casos do artigo 581, inciso 15 do CPP, o recurso será interposto perante o tribunal do júri, sendo que o presidente irá julgá-lo. Entretanto, as características não é permitida arrazoar em segunda instância, como na apelação. Havendo 2 ou mais réus, no prazo é comum em cartório. Jurisprudência diz que o recurso pode subir sem as razões, porém isto implica impossibilidade de reexame. Se o juiz reformar sua decisão, tendo em vista o recurso em sentido estrito, cabe à outra parte agora, se possível, recorrer dessa nova decisão. Não podendo mais o juiz retratar-se, devendo determinar a subida dos autos à instância superior. Se rejeitada a peça acusatória, para se processar o recurso em sentido estrito, deve ser o denunciado intimado. O recurso em sentido estrito deve ser endereçado ao Tribunal de Apelação, ou seja, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional Eleitoral, salvo nos casos previstos no artigo 582 do Código de Processo Penal. Se o tribunal receber a denúncia, tendo em vista o recurso em sentido estrito, não é necessário recebimento pelo juiz de primeiro grau. A súmula 707 do STF constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. A vítima somente pode interpor recurso em sentido estrito, no caso de impronúncia ou extinção da punibilidade, desde que o Ministério Público não tenha recorrido. Se habilitado o assistente, o prazo de recurso é de 5 dias, se não habilitado é de 15 dias, todos a partir do transcurso do prazo do Ministério Público.
Se negado seguimento ao recurso em sentido estrito, cabe carta testemunhada. Entretanto, nobres senhores, está aí uma explanação acerca aí do rese, que é um recurso que é utilizado no Código de Processo Penal, do artigo 581 a 592. Está aí uma explanação de maneira concisa, mas que no dia a dia é aplicado no direito. Um grande obrigado, um abraço, bem-vindos, muito bom te ver por aqui. Não se esqueça, comenta, compartilha, levanta da poltrona, folgado, e vamos que vamos, seguir em fila em ritmo.